Bem-vindos ao canal da mediação e do direito de família. O tema reservado para hoje é em decorrência de tantas perguntas que fazem a respeito do regime de bens no casamento. Tudo que eu falar para casamento também se aplica à união estável, mas vamos nos concentrar e falar em casamento. Quando duas pessoas resolvem se casar, é preciso que elas tomem uma decisão acerca de qual será o regime de bens que vai reger as relações patrimoniais desta nova família. Então, se as pessoas ficarem no silêncio, muitas vezes as pessoas nem se incomodam em fazer perguntas, porque não há esta preocupação, às vezes até porque nem há patrimônio, então as pessoas ficam no silêncio. O regime de bens que acabam escolhendo é o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo aquilo que as pessoas têm antes de se casar é de cada um. E tudo aquilo que amealharem na constância do casamento é dividido entre os dois. Qual é a exceção que existe aí? É quando há herança. Digamos, por exemplo, que uma pessoa está casada e o pai ou a mãe de um deles venha a falecer e deixa uma herança. E falece depois do casamento. Porém, a causa é anterior. A pessoa só é herdeira porque nasceu daquelas pessoas. Quando a pessoa recebe uma herança na constância do casamento, aquela herança é só dela, porque ela é que tem o vínculo que deu origem àquela herança e a outra parte não. Da mesma forma, em relação ao outro cônjuge. Isto é a comunhão parcial de bens. A comunhão universal de bens ou a separação total de bens, que são os opostos, vão necessitar de uma decisão conjunta que vai ensejar a necessidade de se fazer um pacto antinupcial, que é uma escritura pública, anterior à data do casamento, e essas pessoas vão fazer aquela escolha de dizer: nós queremos a comunhão universal, porque nós já temos patrimônios e nós queremos que seja dos dois e igualdade. Ou então aqueles que ainda não têm, mas querem fazer a comunhão universal de bens. Então, comunhão universal de bens precisa de pacto antinupcial. Não pode ser uma escolha no silêncio, como acabamos de ver em relação à comunhão parcial de bens. A separação total de bens também exige este pacto antinupcial, que é uma escritura pública e que as pessoas deverão ir ao cartório em data anterior à celebração do casamento e fazer essa escolha. E vão dizer que tudo o que eles terão será sempre de cada um e não vão unir os patrimônios. Há outras situações que nós não vamos abordar aqui, nós vamos falar só dessas três mais simples, porque as outras seriam até temas mais amplos, né? Existe ainda outros meios de se estabelecer o regime de bens, mas nós vamos falar hoje apenas esse: comunhão universal de bens, separação total de bens e comunhão parcial de bens. Então, como já ficou bem claro, isso tudo, essa escolha tem que ser feita antes do casamento. E se depois do casamento houver um arrependimento de ter feito uma determinada escolha, pode ser mudado? Sim, pode ser mudado. Isso é novo
O nosso código anterior, que teve a sua vigência até 2003, não permitia que se alterasse o regime de bens. Mas, neste novo código, permite que haja mudança do regime de bens. Porém, não é simplesmente de dizer assim: olha, a partir de amanhã nós vamos lá no cartório, vamos fazer um documento que a gente agora é tudo separação total de bens. Não, não é assim. Tem que pedir para o juiz. O juiz vai analisar para ver se é possível e se não está havendo nenhuma pressão de um para o outro ou situações outras para se fazer esta escolha. E outra coisa, tem que ser requerido pelos dois. Não pode ser um só dizer para o juiz: olha, eu agora quero mudar. Chama o meu marido lá e fala para ele que agora eu quero mudar o meu regime de bens. Não, o juiz só aceita se chegarem os dois juntos. Então, existe a possibilidade de mudança de regime de bens, porém com muitas restrições. Isto acontece como proteção, porque muitas vezes há causas subjacentes que o juiz quer deixar muito claro que é a verdadeira vontade de ambos que aquilo aconteça. Às vezes a pessoa está montando uma empresa e acha, então, por exemplo, a empresa tem sócios que dizem: olha, todos têm que ter um regime de separação total de bens. Critérios. Pode, então, ser a causa de chegar para o juiz e falar: olha, nós temos que fazer isso por conta dessa nova empresa, desse novo empreendimento que um dos dois vai começar a assumir. Muito obrigada pela sua sempre atenção. Até a próxima quarta-feira.